Eu chego à conclusão que a sociedade mais justa, mais igual que a gente tanto almeja, ela só é possível se alcançar através de uma estrada pavimentada por dois ingredientes. Educação de qualidade, aí conhecimento, e aí tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando aqui no debate, a construção de novas formulações intelectuais e científicas e desenvolvimento econômico. Então, educação de qualidade e desenvolvimento econômico empurra o país para frente. Então, quando se fala que temos no Brasil 453 empresas, né, que são amparadas por uma legislação que criou várias oportunidades, para o tamanho do que nós temos, somos intitulados como sétima economia do mundo, que para nós é muito pequeno. É muito pequeno. E aí você verifica que no que as empresas têm que apostar, pelo menos 5% do que arrecadam, em programa de desenvolvimento e pesquisa interno e externo, você vai verificar o estado do Rio de Janeiro, que era para ser talvez pole position, ou está muito próximo disso, teve 10 vezes menos projetos que o estado de Pernambuco há 2 anos atrás. Quer dizer, algo há de errado, realmente precisa ser repensado. Eu queria agregar o seguinte, nessa estrada da vida aí, que hoje em dia estamos permanentemente nos deparando com coisas novas, né? Tem aí a figura das startups, que elas estão vindo. Eu acho que todo esse modelo impulsionador de desenvolvimento, quanto mais tiver na esfera da iniciativa privada, e essa utilizando e recolhendo da universidade aqueles ingredientes indispensáveis, a concepção de novos produtos, né? Essa comunhão, isso, quanto mais estiver sendo apostado, melhor. Então, eu acho o seguinte, a gente deveria ir mais além do que o incentivo público meramente da renúncia fiscal. Tinha que abrir mercado em bolsa de valores para as pequenas e médias empresas. Nós estamos, inclusive, aprovando isso na Câmara, para que boas ideias elas possam ser impulsionadas através do investimento de pessoas que querem apostar numa boa proposta que pode lhe render algum dinheiro. E isso impulsionou a economia, porque gerou renda, gerou perspectiva. Estou falando de algo muito concreto. Hoje a Bolsa de Valores do Brasil, que é apenas uma, tem 343 empresas. Ora, só as grandolas estão lá, as médias empresas não estão, as pequenas e microempresas nem sonhar. Então esse ambiente, que é um ambiente de muita formulação, de construção de ideia de produtos, deveria estar intimamente ligado, além do estímulo público, mas ligado às possibilidades de aporte de capital privado através de ações, enfim, e de títulos de mercado, para que você pudesse gerar mais movimento econômico, né, para mais desenvolvimento econômico ser produzido. Isso me chama a atenção, queria também pontuar, porque nós estamos votando na Câmara algo muito importante na Lei do Simples Nacional, né? É permitir que pequenas e microempresas possam também ir ao mercado de capitais. Isso vai ser, no meu entendimento, uma oportunidade formidável para o desenvolvimento econômico brasileiro. Isso se conecta muito com as startups, que têm muita vinculação com o que a gente está falando aqui de concepções, de ideias, de softwares e por aí vai. Eu queria fazer um breve comentário a ambas as intervenções. Primeiro, Bittar, quando eu falei da questão da universidade, claro, eu acho que eu estava falando de incluir as empresas, não excluir as universidades do projeto eu entendi, da lei de informática. Eu queria que as empresas fossem incluídas, talvez até na parcela que não afeta aos convênios com a universidade, que são os 2,3%. Nós queremos, talvez, participar dos 2,7%, que são aquelas hoje investimentos intramuros. Então, o que eu comentei é que nessa época e durante um bom tempo no Brasil, criou-se o sonho, sei lá, a ideia de que você investindo pesadamente nas universidades, isso foi feito pela lei de informática, foi feito pelo decreto 341 recente, foi feito dentro dos fundos setoriais, nos projetos de fomento da própria FINEP, ou seja, os investimentos prioritários eram feitos através das universidades, e que isso alavancaria naturalmente as empresas em torno dos projetos. As universidades criariam os projetos, digamos assim, de inovação e que pudessem gerar, através das empresas, aumentar a riqueza nacional, mas isso não ocorreu. Infelizmente, esta liga não funcionou. Então, a nossa tecnologia continuou dissociada das universidades. Isso é um problema sério ainda hoje no Brasil, que não deveria ser.
Então, talvez houve uma visão equivocada de que isso seria natural. Ou seja, deslocou-se a empresa a reboque das universidades e não como participante de passo a passo, ou seja, as empresas tendo condições de demandas, condições de investimentos, que pudessem elas irem na universidade e trazer de lá os seus doutores. Então, isso é o que vem, por exemplo, colocado no novo Código da Ciência e Tecnologia que você citou. Nós estamos com muita esperança nesse código, porque ele cria uma vinculação formal entre o pesquisador e a empresa. E ágil, né? E ágil. Isto tem que ser olhado com muito carinho pelo Congresso, porque isso pode mudar esta visão. Isso. Mas, além disso, também criar as demandas para a empresa, os incentivos. Isso. A lei da inovação, que foi promulgada em 88, só 17 anos depois foi regulamentada. E a lei da inovação permite hoje que a FINEP, por exemplo, aplique direto nas empresas. Isso só ocorreu de 2 ou 3 anos para cá. Isso. Então, você também falou da internet das coisas. O número que eu tenho, eu fui num evento, aliás, você estava no evento, é financiado pelo BNDES, uma empresa, a Cisco, apresentou 2 números que eu acho importantes. Um, que esse é um mercado para os próximos anos de 17 trilhões de dólares. Ou seja, é um enorme mercado. Qual é o papel do Brasil nesse mercado? É ser comprador ou desenvolver, partícipe do processo de desenvolvimento? E ele deu um outro número, que eu não sei onde ele obteve, que as compras públicas brasileiras destes 17 trilhões teriam uma fatia de 70 bilhões. Ou seja, o Brasil vai gastar isto. Vai gastar aonde? Nas empresas brasileiras ou comprando das multinacionais que aliás, estavam em peso neste evento. Se você me permite, Girão, só... essa questão é uma grande oportunidade para a gente dizer. Nós precisamos ter foco. Estou aqui olhando para o Benito. Benito foi uma pessoa que acreditou muito na oportunidade que se gerou com a TV digital no Brasil, né? Porque se falava em interatividade, em mobilidade, né? Além da alta definição. A TV digital parou na alta definição, né? Faltou alguma coisa. Nós tínhamos o software fundamental, né? Que é o middleware desenvolvido na PUC, lá pelo Luiz Fernando Soares e tal, no trabalho que depois se denominou o Ginga, que era uma plataforma excelente para você desenvolver aplicações que pudessem levar um conjunto de serviços, de alguma maneira a internet das coisas também, né? De alguma maneira a televisão digital poderia ter sido uma plataforma inicial para que depois nós migrássemos para a plataforma da internet. Perdemos aquela onda. Faltou amarrar essas coisas. Não adianta apenas ter um marco, um padrão e etc. e tal, se não houver posições mais claras de governo e parcerias claras entre o setor público e o setor privado para atingir determinados objetivos em determinados períodos de tempo. Então, vamos desenvolver Smart Cities? Qual é o problema? Quais são alguns problemas das nossas cidades? O problema dos transportes públicos é um problema, porque há um caos, as pessoas não têm informação sobre o horário dos ônibus, não têm informação sobre os sistemas de integração entre os vários modais de transportes, enfim, e você pode perfeitamente desenvolver aplicações que melhorem muito a qualidade do sistema e, de outro lado, a maneira como o usuário se relaciona com o sistema. O mesmo vale para educação à distância, o mesmo vale para novas práticas educacionais no ambiente escolar também, vale para telemedicina, mas é preciso que nós definamos o que nós vamos fazer e com quem nós caminharemos para atingir esse objetivo e em quanto tempo vamos alcançar esse objetivo. Porque senão, quer dizer, a ideia dos incentivos horizontais, eu não discordo deles, mas eles têm que ser casados com alguns objetivos verticais, ou seja, algum foco, no sentido de amarrar poder de compra do Estado com capacidade de pesquisa e capacidade de produção e inovação do setor privado. Se a gente não articular bem esses 3 setores, continuaremos a patinar. Essa é a minha... Eu vou terminar minha observação falando um pouco sobre o que falou o deputado Otávio Leite. Quer dizer, lógico que a educação é fundamental. Aliás, há previsão na lei de informática de investimentos em educação de nível superior. Isto é um problema sério hoje no país. A gente vê os nossos índices de qualidade da educação e dos internacionais são preocupantes. As nossas jovens, nossas crianças não estão sendo bem formadas no país. E isso nós estamos na sociedade do conhecimento. A pessoa que não sabe matemática, não sabe, quer dizer, interpretar um texto, e não são nossas comunidades carentes, são nossas comunidades em geral, classe média inclusive, etc., que é o grande fator de desenvolvimento. Então isso é preocupante realmente. A questão de colocar os nossos produtos, nossas empresas na Bolsa de Valor,
O Brasil também não tem uma tradição de investimentos de capital de risco. É muito frágil. Os nossos capitalistas de risco em geral, por quê? Porque a nossa demanda não é garantida, deputado. A nossa demanda de tecnologia, de informação, de informática, é muito ainda dependente do que vem de fora. Então, é muito frágil isso. Então, os investidores não têm segurança. Não é que nós não somos ruins, etc. Até essa questão da criatividade eu não acredito muito. O Brasil é tão criativo quanto qualquer país do mundo. Talvez até menos, né? Eu não sei quantos artistas nós temos, quantos pintores, quantos músicos. Você olha, o que caracteriza a criatividade? São as artes. Nós não somos tão bons assim. Então vamos parar com isso. Mas o risco, ele é bem-vindo, ou seja, ele é bem-vindo. Quanto mais pessoas apostarem em novos produtos, investirem, correndo risco, melhor, porque pode dar certo. O que precisa é o seguinte: o que não dá certo, acumular experiência para uma nova opção que venha a dar certo. E o que precisa é premiar o risco. Ou seja, quem aporta um valor. Eu tenho uma poupança. 26 milhões de brasileiros apresentaram imposto de renda nesse último quadrante. 13 milhões aquela completa e 13 milhões basicamente a simplificada. É daí que vem a poupança pessoal que se tem no Brasil. O que faz o brasileiro? Ou vai para a poupança, 0,5 mês, ou vai para um fundo de investimentos, etc. Por que não criar mecanismos que estimulem a esses brasileiros a investirem também em sistemas inovadores, quer dizer, em projetos novos? Como isso tem um viés estratégico indiscutível, como aqui foi tão bem pontuado, o país poderia facilitar esse apostador, né? Ou seja, esse investidor. O risco dele, se ele ganhasse, por exemplo, algum dinheiro, ele teria alguma isenção no ganho de capital sobre isso. Então você migraria, muitas vezes, de investimentos especulativos, ou só jogando nos juros do Brasil, nos títulos públicos, para atividade produtiva. Por quê? Porque quem empreende está gerando emprego, está gerando mais arrecadação e por aí vai. Eu estou falando por esse viés. Eu acho que a gente deveria agora se abrir um pouco mais a essas oportunidades de desenvolvimento através de mecanismos de ações, compreende? De mercados de capitais. É óbvio que tem que ter CVM, claro. Não é uma coisa, tem que ser bem organizado, mas é viável, é viável. Otávio, eu, claro, não sou contra que se gere novas oportunidades para empresas de base tecnológica no mercado de ações, né? Nós podíamos até criar nossa Nasdaq aqui brasileira, né? Efetivamente. Deveria. Né? Mas eu considero que quando uma empresa está engatinhando, ela precisa de incubadora, ela precisa estar num ambiente bom, um parque tecnológico é algo que ajuda muito essa empresa, e tem uma outra ponta que é importante para mitigar o risco, porque o risco do investimento em tecnologia é alto, todos sabem disso, né? O poder de compra do Estado. Né? Hoje, os chineses têm uma das maiores empresas de telecomunicações e tecnologia da informação do mundo, que é a Huawei, né? A Huawei, há 15 ou 20 anos atrás, não era nada, absolutamente nada, né? Ela começou copiando, montou seus centros de pesquisa com aquela obstinação dos chineses, mas pergunta para a Ericsson ou para qualquer outra empresa de telecomunicações se eles conseguem vender na China. Não vendem, né? Quem compra equipamento de telecomunicações na China, compra da Huawei, porque é uma orientação de governo. E isso criou uma... Hoje não, já a Huawei está aí, solta, leve e solta, porque ela compete de igual para igual com as demais. Mas enquanto essa empresa não se consolida, enquanto ela ainda caminha de maneira relativamente frágil, o papel do poder público é fundamental. Não só aqui, mas nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Os gastos militares americanos e tantas outras coisas que servem de impulso às grandes corporações. Nós temos um número hoje, o que as esferas da União, dos estados e municípios adquirem de produtos no campo da TI? Olha, não existe o número exato, mas nós estimamos em 40% do mercado de TI do Brasil é de compras públicas. Tem um valor, não? Não tem aqui, não sei, Benito. Bom, mas é muita coisa, De qualquer forma, esse poder de compra é importante. Eu só vou citar um exemplo. Hoje saiu no jornal, estava vindo aqui, que a nossa grande Petrobras, que está aí nos jornais todo dia, né? Tem cerca de 300 e poucos mil funcionários terceirizados. E a maioria desse pessoal desenvolve software.
E uma vez eu cheguei na Petrobras e digo, por que você não, em vez de contratar pessoas para fazer produtos que vocês vão consumir internamente, por que vocês não contratam empresas que pegam, desenvolvem para vocês e depois colocam esse produto no mercado? Obviamente, desde que não fira as regras de negócio da Petrobras. Não posso, porque a lei não permite que eu contrate uma coisa que não existe. Ele pode contratar pessoas, mas não pode contratar uma empresa para desenvolver. Então é complicado essa... Pela nova legislação vai poder. Exatamente isso. Nossa, se isso Pela nova acontecer, legislação vai nós podemos virar este país, porque um compromisso que a demanda junte, pública que gera a riqueza está nas empresas. E... Quando você fala que o Brasil precisa de desenvolvimento econômico, precisa de dinheiro, a riqueza do país está onde? Nas empresas. Nas universidades, estão os custos, que eu tenho o maior prazer de pegar o meu imposto e gastar nas universidades em desenvolvimento de ciência e tecnologia. Mas as empresas é que geram a riqueza do país. Então, pela nova legislação, é eu poderia pegar ou uma PUC ou uma COP aqui no Rio de Janeiro, né, a COP da UFRJ, pegar uma empresa privada e a Petrobras, né, como demandante, como alguém que precisa daquele produto e desenvolver uma articulação virtuosa entre esses três entes. Um ente público, um ente... Pela lei do Código de Ciência e Tecnologia. Exatamente, que está em desenvolvimento. Quando é que nós votamos isso? Olha, já votamos a PEC, até que estamos andando com bastante agilidade. Eu acredito, talvez a gente possa até o final do ano, né? Não, talvez até ou agora, antes. no meio do ano, nós temos essa pauta agora própria, por que não incluir nessa pauta própria da Câmara? Porque na semana passada nós tínhamos várias MPs para votar. Votamos, então a pauta está desobstruída na Câmara dos Deputados. É o momento agora de votar matérias de grande impacto. Relevante. Eu acho que nós poderíamos, na linha que você sugere, trabalhar para que essa alteração do preceito constitucional de Manaus, ao lado também da ampliação do prazo da lei da informática, a gente condicionasse isso a uma apreciação em breve do código. Isso. Boa ideia. Perfeito. Bem, eu agradeço muito. Eu vou fazer o papel chato aqui de dizer que nós estamos exatamente ao término do nosso fórum. Eu fiquei muito satisfeito em que a gente tenha dado um pontapé inicial. O meu amigo Bittar colocou que nós tivemos um papel relevante quando todos acreditávamos na TV digital e, de fato, o primeiro evento público que nós fizemos para discutir TV digital, nós organizamos, né, Bittar? Isso. Até você depois participou, inclusive, nesse tipo de discussões. Porque a gente sempre acreditou nisso, né? Claro. A gente acredita que através do processo de discussões é que nós conseguimos realmente a transparência necessária. Eu só fiquei me coçando aqui na hora que você falou a respeito da falta de políticas públicas locais e tem um dado interessante, Vitor. Nós fizemos um estudo agora sobre as políticas de fomento. Onde que estão as políticas de fomento no país? 50% dos estados têm política de fomento. Obviamente que todos os estados do sul e sudeste têm política de fomento, menos o Rio de Janeiro. Menos o Rio de Janeiro. Não é por acaso É o único que o setor está patinando, né? Ou patinando até regredindo, né? Essa é a verdade. Exatamente. Aquilo que você colocou, que nos dói profundamente, de capital da informática, nós estamos passando a um subúrbio de terceira dentro desse próprio processo, por falta de uma política de fomento. E isso é uma questão fundamental. Certo. Se nós não tivermos a política de fomento, nós não vamos conseguir. E nós fizemos agora um debate com os 4 pré-candidatos que estão postos na campanha eleitoral a governador e ficamos muito satisfeitos de que todos eles afirmaram exatamente a questão do poder público, de uma política de fomento e da essência e do centro do poder de compras como um aspecto interessante e também de alguma questão com relação ao ICMS que pode ser utilizado, por exemplo, na banda larga, que é uma coisa que pode ser incentivada através de um trato com o ICMS para as empresas que desenvolvem. Sobre isso, Benito, eu sou favorável a que a gente coloque o ICMS muito baixo, até zerado, para a banda larga popular, porque ela é uma oportunidade imensa para a nossa população ter acesso a bens culturais, educacionais, etc. E é um tributo
que não representará renúncia, porque é algo que não existe ainda, né? A ideia seria levar a banda larga popular com tecnologia brasileira, com aplicações brasileiras, a essas áreas, de tal maneira que a gente pudesse o que nós defendemos, Bitar, foi que a questão do ICMS negativo para a banda, ou seja, a isenção de ICMS ou a redução significativa para a área popular, também fosse estendido para aqueles que utilizam a banda larga como um insumo necessário para suas próprias atividades. Perfeito. Porque isto poderia nos dar um bom incentivo. Eu acho que, eu concordo plenamente que na hora de discutir a lei de informática, a chamada lei de informática, nós temos que discutir uma política de informática no país. Temos que parar com a ideia de imaginar que uma lei faz uma política. Isso. Uma política é feita pelo conjunto da articulação da sociedade. Isso. Este fórum tem esse tipo de finalidade, dar um pontapé para esse tipo de discussão. Em nome do Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro, eu quero agradecer enormemente ao deputado Jorge Bitar, ao deputado Otávio Leite, que aqui gentilmente participaram, e ao nosso companheiro Márcio Girão, que fez um trabalho de casa muito bem organizado, de levantamento de informações, que certamente nos darão subsídios para continuar com essa discussão, porque entendemos que a discussão ela é fundamental para conseguir atingir os objetivos. Um bom dia a todos, muito obrigado, e encerramos aqui a nossa transmissão do 26º Fórum TI do Rio de Janeiro.